Gente, a nossa mensagem de hoje se chama Uma Amizade Eterna. Olha, eu já vou adiantar para vocês que a amizade eterna só mesmo nosso Deus tem com a gente. Ele tem por nós uma amizade eterna. E eu vou contar para vocês uma história da Bíblia que fala sobre isso, sobre uma amizade eterna de Deus conosco. E essa história da Bíblia, como todas as outras, são histórias verdadeiras que se passaram com homens e mulheres da Bíblia, daquela época da Bíblia, de muito tempo atrás, e que foi escrito para que a gente possa até hoje ler e aprender as histórias da Bíblia e saber de que forma a gente pode ser amigo de Deus. E aí, para contar a história da Bíblia, para variar, primeiro eu vou contar uma história que eu inventei, uma história da minha cabeça. E na verdade, nessa história da minha cabeça, eu vou contar sobre dois amigos. Mas é muito ruim quando um amigo entende errado aquilo que a gente fala, não é? Um dos motivos para o amigo entender errado é porque a gente é desastrado, a gente é apressado, a gente se expressa mal, a gente às vezes fala o que a gente não quer falar. E foi o que aconteceu com esses dois amigos que eu vou inventar, a Bibi e o Davi. E a Bibi falava assim: calma, Davi, eu não quis te chatear, você entendeu errado. A Bibi tinha falado alguma coisa que tinha magoado o Davi, mas ela estava tentando se desculpar e ela falou: calma, Davi, calma, não quis te chatear. E aí o Davi falava assim, ele não estava muito afim de fazer amizade de novo, não. Ele falava assim: mas eu ouvi bem, Bibi, e eu fiquei triste. Alguma coisa a Bibi falou que o Davi ficou muito triste. Mas aí a Bibi teve uma ideia e falou assim: ok, Davi, tá bom, não vamos brigar mais. Vamos fazer uma aliança? A aliança que a Bibi falou era fazer uma combinação de amizade, era fazer um pacto, era fazer um acordo com Davi. Mas quando Davi ouviu a palavra aliança, ele falou assim: que é isso, Bibi? Aliança? Eu não quero fazer aliança nenhuma com você. Eu não quero casar com você. Eu não vou casar com você, não. E aí a Bibi viu que ele não tinha entendido nada, porque na verdade, a Bibi queria fazer uma aliança de amizade. Quando ela falou, vamos fazer uma aliança, ela queria fazer uma combinação, queria fazer um pacto. Mas o que significa a palavra aliança? Quando a gente pensa em aliança, a gente faz igual Davi. A gente lembra logo daquele anel que os noivos usam depois que eles se casam, não é verdade? Quem já assistiu um casamento aí? Eu já assisti. E aí os noivos prometem se respeitar, se amar, cuidar um do outro, até que a morte os separe, não é assim? Não é assim que eles falam lá? E depois disso, para mostrar que eles vão ser firmes nessas promessas, eles colocam um anel que chama a aliança, porque eles fizeram uma combinação. Eles podem até brigar, mas eles sempre renovam essa ligação e renovam a aliança. Não é bem legal? Eles podem brigar mesmo, mas eles estão sempre renovando a aliança e usa cada um uma aliança. Mas olha só, gente, aliança não é só nome de anel de casamento, não, não. Significa muito mais. E quando a gente não conhece o significado de uma palavra, o que a gente faz? A gente vai dar uma espiadinha para ver qual é o significado. E lá no dicionário está escrito que uma aliança é uma combinação, uma união, um acordo, uma ligação. E amigos e amigas fazem alianças, fazem acordos. E olha, eu vou contar para vocês sobre uma aliança que foi feita na Bíblia, que Deus fez com os homens. E o título da nossa história da Bíblia verdadeira é o seguinte: Deus faz uma aliança. E essa história está escrita no livro de Êxodo 34, do versículo 10 ao 17. Mas aí, antes da gente começar a nossa história, eu vou mostrar para vocês um quadro, que aliás faz parte da nossa história, né? Um quadro que eu queria que vocês me dissessem algumas coisas. Por exemplo, esse homem aqui, com essa barba branca, ele está segurando uma pedra em forma de livro. E ele parece estar muito zangado. Muito zangado.
E as pessoas estão com medo da zanga dele. Ele está muito zangado, muito irritado. Ele parece até o Davi, né? O Davi também estava bem irritado, bem zangado. Ele está zangado. Gente, para saber por que esse homem está zangado, a gente vai ter que contar a história dele desde o dia que ele nasceu. Vocês vão ver que homem é esse, porque vocês vão lembrar. Sabe por quê? Porque quando ele nasceu, quando ele era pequenininho, o faraó falou que ia matar todos os meninos. E a mãe desse senhor velhinho, que eu estou contando a história dele quando ele era pequenininho, a mãe dele fez uma cestinha e colocou ele no rio Nilo e botou a irmã para cuidar dessa cestinha. E quem achou essa cestinha foi a princesa, filha do faraó. Encontrou esse neném, que era aquele velhinho, né? Que eu mostrei lá no primeiro quadro, aquele que estava zangado. Aqui ele tá neném. E aí ela falou assim, olha, um bebezinho numa cesta, é tão bonitinho, vou cuidar dele. E a irmã, muito esperta, falou assim, eu conheço uma pessoa que tem leite, pode dar mamar para esse neném. Essa menina, irmã desse menininho, chamava Miriam. E ela deu a ideia da princesa chamar a própria mãe do menininho para amamentar o menininho, a Joquebede. E aí a princesa deu o nome do menininho de Moisés, que significa aquele que foi tirado das águas. Esse menininho, ele vai crescer. E ele vai crescer e ele vai ver que o povo hebreu, lá no Egito, era muito maltratado. Muito maltratado. Quando ele vai passear, ele vê que o povo está sendo maltratado. Era o povo dele, era o povo hebreu. Ele tinha sido criado pelo faraó, pela filha do faraó. Mas ele estava lá observando que o povo dele estava sendo escravizado. Então, o que ele resolveu? Ele resolveu que ele tinha que tomar uma atitude. Tem muitas histórias para contar sobre esse moço chamado Moisés. Mas essa história que eu vou contar é sobre um momento da história de Moisés, que ainda não chegou. Vocês viram que Moisés estava velhinho, muito zangado naquele nosso primeiro quadro. Bom, ele viu que o povo estava sendo escravizado. E aí Deus falou com ele, olha, você vai tirar o povo dessa escravidão e vai guiar esse povo pelo deserto. Mas acontece que primeiro você precisa atravessar um mar chamado Mar Vermelho. Lá do outro lado é que você vai caminhar com esse povo no deserto. Mas primeiro precisa atravessar esse mar. E aí, quando ele levantou o cajado, o poder de Deus fez com que ele dividisse as águas. E uma parte da água do Mar Vermelho foi para um lado, outra parte do Mar Vermelho foi para o outro lado. E o povo escravo pôde passar no meio dessas águas e sair lá do outro lado, são e salvo da escravidão. Isso foi uma coisa muito boa que aconteceu com esse povo. Porque lá no Egito, lá do outro lado, eles eram escravos, estavam sendo maltratados. E Deus deu a eles a liberdade e a possibilidade de ir ao encontro de uma terra muito boa que eles iam morar. Só que eles esqueceram disso rapidinho, sabia? Esqueceram disso rapidinho. E aí eles andaram no deserto, mas eles começaram a reclamar. Poxa, sabe que lá onde eu morava, lá no Egito, eu era escravo, mas eu tinha comida, eu tinha bebida. Nesse deserto não tem nada, nem para comer, nem para beber. Mas acontece que Deus, no deserto, deu para eles comida e deu para eles bebida em vários momentos. Deus não deixou eles passarem fome. Mesmo assim, eles reclamavam. E eram muito rebeldes. Eles se esqueciam que Deus tinha livrado eles da escravidão. Moisés, de vez em quando, conversava com Deus. E lembrava para eles, olha, vocês eram escravos lá no Egito, vocês não se lembram? Agora vocês estão livres.
Ah, Moisés, mas aqui está muito ruim nesse deserto. E eles reclamavam, reclamavam, reclamavam muito. E Moisés gostava de lá no deserto subir num monte para orar e falar com Deus. E ele falava: meu povo, esse povo é muito rebelde. Eles reclamam muito. E Deus providenciava comida, providenciava bebida, tudo que eles precisavam. E Moisés conversava com Deus. E um dia que Moisés estava lá no monte conversando com Deus, estava lá falando com Deus, Deus fez o seguinte, conversou com Moisés e falou: Moisés, você vai falar com o povo que eles têm que fazer as coisas que são boas, que eles não podem andar por caminhos maus. Então Deus deu 10 orientações para Moisés. Você vai adorar somente a Deus, você não vai matar, você não vai roubar. Escreve isso numa pedra, em forma de livro, na sua língua. Isso aqui é a língua de Moisés, não é português não, vocês não estão lendo nada. Isso é a língua de Moisés. Escreve tudo o que eu disser para você. São 10 leis, são os 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você escreve e fala isso com o povo. Que eles não podem adorar outros deuses, que eles não podem matar, que eles não podem roubar. Escreve, Moisés, e fala com o povo. E aí Moisés desceu e foi falar com o povo. Enquanto Moisés estava descendo o morro, lá embaixo o povo, para variar, estava fazendo uma porção de bobagem. E a bobagem que eles fizeram foi o seguinte: eles pegaram todas as argolas de ouro, os brincos das mulheres que estavam lá embaixo, pediram, recolheram todo o ouro, derreteram esse ouro e fizeram uma coisa para eles adorarem. E disseram que aquilo que eles fizeram de ouro era o próprio Deus. Imagina que eles derreteram aquele ouro todo e fizeram um bezerro de ouro, grandão, todo dourado. Realmente, olha, ficou até bonito, né? Ficou bonito, mas isso aí é Deus? Claro que não. Deus que tinha cuidado deles, tinha tirado eles do Egito, tinha dado a liberdade, que dava para eles o que comer e o que beber no deserto, que guiava eles de dia e de noite, era o Deus poderoso e não esse bezerro aí. E eles lá embaixo, enquanto Moisés estava orando lá em cima, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar esse bezerro. Colocaram lá em cima do altar, se ajoelharam, fizeram um fogo, uma fogueira para poder adorar esse Deus aí, bezerro, que não faz nada. E aí ficaram ali, fizeram uma grande festa, inclusive, fizeram danças e tudo, e adoraram o bezerro de ouro. Moisés estava lá em cima do monte, orando ao Deus verdadeiro, e eles estavam lá embaixo fazendo bobagem. Aí Moisés desceu com as tábuas de pedra escrita por Deus, com os 10 mandamentos, as 10 leis que eles tinham que seguir. Desceu, foi descendo, descendo. Quando ele chegou lá embaixo, ele viu o povo cantando e dançando aos pés de um bezerro de ouro, dizendo que aquilo ali era Deus, era o próprio Deus. Eles estavam adorando outro Deus. E aí, gente, é que vem aquela gravura do começo. Moisés, quando chegou e viu o bezerro de ouro e as pessoas adorando o bezerro de ouro, ele ficou tão irado, ele ficou tão zangado, que ele pegou as tábuas da lei, jogou no chão e quebrou. O povo estava fazendo muitas coisas erradas lá embaixo, mas Moisés também fez uma coisa errada. Moisés quebrou a própria palavra de Deus. Aquilo que Deus tinha mandado ele escrever nas pedras, ele jogou no chão e quebrou. Todos erraram e desfizeram uma amizade com Deus. Será que desfizeram? Olha, mas a Bíblia diz que eles caíram em si. E Moisés brigou com todo mundo. E aí reclamou, orou a Deus, pensou,
refletiu muito, muito. E foi ao monte de novo e falou: Senhor, perdoa o nosso pecado. Isso está escrito em Êxodo 34:9. E fez uma oração muito grande e pediu que Deus perdoasse, que Deus renovasse o pacto com eles, que Deus não ficasse triste. Pediu perdão, todos nós erramos, perdoa o nosso pecado. E aí Deus falou com Moisés e disse o seguinte: eis que faço uma aliança. Olha só, a aliança, Deus fez uma aliança. Eis que faço uma aliança. Então vamos ver as coisas que Deus falou para Moisés que faria e vamos ver o que Ele quer que o povo faça. Qual vai ser a combinação de Deus? Qual vai ser o pacto? Qual vai ser a aliança? E Deus disse: diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo esse povo veja a obra do Senhor. Então Deus disse: olha, da minha parte eu vou fazer maravilhas aí para vocês, maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Mas guarda o que eu te ordeno hoje, Moisés. Não adorarás outro Deus. Não farás para ti deuses fundidos. O que é isso? Deuses feitos pela mão do homem. Não farás para ti deuses. Guarda o que te ordeno hoje. Não vai adorar outro Deus. Então foi a combinação que Deus fez. Deus fez um acordo de amizade. Deus aceitou o pedido de perdão de Moisés em nome do povo e falou: eu vou fazer maravilhas e essa aliança vai servir para todo sempre, mas guarda o que eu te ordeno hoje. A combinação é essa: não adorarás outro Deus. E olha, gente, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Deus quer que a gente seja amigo dele, uma amizade eterna, eterna. É muito bom ser amigo de Deus, mas é bom a gente sempre estar de olho para não fazer nenhuma bobagem, para andar naquilo que Deus se agrada, para aprender na Bíblia, nas histórias, aqui no culto, tudo que agrada ao coração de Deus, para que a gente seja sempre amigo de Deus, porque Deus faz maravilhas em nosso meio. E essa é a nossa mensagem de hoje. Eu tenho certeza que vocês querem ser amigos de Deus.